Shalom, queridos. Shalom para todos vocês. Olha eu aí. Mais uma vez. Bom, eu coloquei um texto em grego aí, né? Poderia ter colocado na língua portuguesa mesmo. E eu vou explicar, né? O texto tá aí. Esse texto que está em grego é justamente aquele texto que Tomé, ao ver os furos nas mãos de Jesus, ele chamou, ele exclamou: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Eu preciso explicar para vocês uma coisa, principalmente aquele que nunca ouviu e nunca foi lhe explicado o conceito de Elohim. E eu preciso explicar isso para você. E preciso vou ser simples. Vou tentar simplificar para que você entenda como isso afeta na interpretação de um texto. E, bom, vamos cá. Deixa eu só aqui colocar aqui compartilhar aqui com os meus amigos, no meu grupo, né? Eu tenho um grupo e eu vou compartilhar essa live lá com eles. E aquele que tiver tempo, quando tiver tempo, vai estar conosco aprendendo. Bom, você tem liberdade de fazer os seus acréscimos. Por que eu digo assim, amados? Na realidade, as minhas lives, por exemplo, essas lives que eu faço, não são lives que eu estudei, que eu fiquei estudando. É claro que é uma vida de estudo. E às vezes parece que surge através de algum debate que eu vi, através de algum argumento que eu vi, parece que acende o gatilho. Aí eu resolvo fazer a live. Então, não é um estudo que eu preparei e tal, mas não deixa de ter coisas interessantes. E às vezes são pontos simples, muito simples, para aquele que estuda o hebraico e a língua grego ou aramaico, ele consegue ter percepção quando ele estuda de uma forma séria. Bom, uma ah, dos pontos que eu quero fazer você entender é o seguinte, principalmente para você que ainda nunca estudou, nunca ouviu sobre essas questões. Por isso que eu tenho que ser simplório. Muitos de vocês já ouviu falar milhões de vezes Elohim para cá, Elohim para lá, tal. Bom, primeiro o termo Elohim. Toda palavra que você lê aí na tradução da língua portuguesa, Deus, por exemplo, você está lendo o primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Tá lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Que é Bereshit bara Elohim. Olha aí, Elohim. O que é essa palavra Elohim? A palavra Elohim é justamente a palavra Deus, que é traduzido por Deus. Então, a nossa palavra que nós usamos como Deus se referindo-se ao Criador, é justamente Elohim. Então, Elohim foi traduzido para o nosso idioma como Deus. Então, repetindo, nos originais é Elohim, tá? Nos originais hebraicos. E para nós é conhecido como Deus. Qual é a importância de não só conhecer esse fato, não só saber, não, que legal, tipo assim, né? Alguém pode dizer, nossa, que legal, então é Elohim, que legal, muito bom, isso, é muito bom saber.
Porém, existem implicações, algumas coisas que você precisa entender aí. Vocês precisam entender, tá? Veja, o tradutor, por exemplo, toda a Bíblia que traduz, ele tem que traduzir segundo o seu conhecimento. Então, é claro que traduzir não é explicar. E tem textos na Bíblia que precisa ser explicado, entende? Que precisa ser explicado. Precisa explicar para que a pessoa entenda. Então, tem palavra que ele não é simples. A tradução já resolve todo o problema. Não. Por exemplo, olha o choque que você e eu podemos entrar. Eu me tiro dessa lista porque hoje a gente já adquiriu esse conhecimento. Mas imagina você olhar lá para o Alexandre de Moraes e dizer: Alexandre de Moraes é um Deus. Lula é um Deus. Só tem dois contextos que nós vamos interpretar isto. Dois contextos. O primeiro contexto é um contexto pejorativo, né? Ou seja, é tipo uma ironia. Você está ironizando, né? Tipo assim, quer ser Deus, né? Tipo assim, uma ironia. Alexandre de Moraes é um Deus. Entende? Outra forma ou outra visão que nós vamos interpretar essa palavra, né, chamar o Alexandre de Moraes de Deus, é idolatria. Você está idolatrando, cara. Que é isso, né? Que idolatria? Você está dizendo que Alexandre de Moraes é um Deus, né? Observe. Por quê? Porque essa palavra que nós entendemos como Deus só se refere ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando se fala Deus, né, tirando o contexto pejorativo idólatra, né, de idolatria, você vai entender que Deus é um termo que é só aplicado ao Todo-Poderoso. E na Bíblia, essa palavra Elohim, que é Deus dentro da Bíblia, Elohim, essa palavra, ele tem o mesmo sentido, por exemplo, para os povos antigos, os judeus, né? Não só os judeus antigos, até os judeus nos dias de hoje. Eles sabem muito bem o significado dessa palavra Elohim. Mas vamos pegar, no tempo da Bíblia, a palavra Elohim era uma palavra que traz esse mesmo sentido para nós? Elohim só quer dizer o Deus Todo-Poderoso, e todos os judeus entendia isso, que esse termo Elohim, que é traduzido por Deus para nós, é só aplicado ao Criador dos céus e a terra? Será? Entende? Então, por incrível que pareça, a resposta é não. Não, não, não. Entendeu? A resposta é não. Beleza? O termo Elohim, ele é bastante abrangente. É tipo assim, o termo Elohim, você pega vários significados. Por exemplo, o termo Elohim, você pega uma palavra na nossa língua, você pega a palavra forte, vamos colocar assim, poderoso, forte, poderoso, juiz, advogado, criador, uma pessoa que cria as coisas e tal. Você pega toda essa palavra e resume ela em uma só palavra, que seria Elohim. Você está entendendo? Isso se, por exemplo, um político, alguém que é revestido de autoridade, de poder, entende? Você pega toda essa palavra e resume em Elohim. Elohim. Só que essa palavra é óbvio que você vai entender, por exemplo, os povos antigos, eles vão entender que tipo de Elohim está sendo aplicada essa palavra por causa do contexto. Vou dar o exemplo.
o judeu está lendo que no princípio criou Elohim os céus e a terra. Ora, ninguém mais tem esse poder de criar os céus e a terra. Então é óbvio pelo contexto, né, que o texto que Moisés está se referindo ao Criador. Então, observe, então, ele é a autoridade, ele é o governo, ele é o poderoso, ele é o... Observe que o termo Elohim, ele abrange tudo isso, governo, poder, juiz, é uma palavra muito abrangente, entende? Só que quando se refere, o contexto se aplica a Deus, então nós sabemos que Deus possui todos esses atributos. Deus é juiz, Deus é advogado, ele é todo poderoso, ele é criador, ele é e um monte de coisa, seus atributos, né? Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é governador, ele é tudo. Entende? Então, esse é o significado do termo Elohim. Então, o termo Elohim, ele não é, no contexto bíblico, ele não tem esse mesmo significado, essa mesma ideia que nós interpretamos. Se eu chamar Alexandre de Moraes de Deus, vocês vão me chamar de uma ou duas coisas. Primeiro, idólatra. Segundo, ou eu estou zombando de Alexandre de Moraes, eu estou ironizando, né? Pode estar, ou seja, ou eu estou louco, sei lá. Só que no tempo da Bíblia, né, no contexto bíblico, não é assim. A palavra Deus também, preste atenção, a palavra Elohim, que traduzimos para Deus, também é aplicado a homens. É aplicado a homens, a anjos, tá? E até a demônios. Você quer ver um texto que é aplicado a demônios, tá? Que é quando Paulo diz que o Deus desse século, a língua hebraica, Deus desse século ali, irmão, mas ali está com o D minúsculo. No hebraico não existe isso, tá? Tanto no hebraico como no grego. A koine. Então, o grego koiné não tem lá a letra maiúscula para dizer Deus, ou seja, teos ou teon, né? Dependendo do caso, não existe isso, letra maior para se referir a Deus maior, ao Deus menor, seja falsos Deus, não existe. É a mesma coisa, teos. Uai, e como é que eu faço a diferença? Contexto, é o contexto do texto. Então, assim é o termo hebraico. Então, o termo hebraico é Elohim. Até deuses falsos, né? Até deuses falsos. Elohim. Então, mas vejam só. O termo Elohim, ele não é aplicado, ele não traz um sentido só de Deus Todo-Poderoso. Então, por isso, porque a palavra Deus, para nós, segundo o que nós interpretamos, é como assim, Deus é Deus Todo-Poderoso, gente. O que não for isso é falso. Então, jamais nós associamos Deus à política, associamos Deus, só que nos tempos da Bíblia, na mentalidade bíblica, não é assim. Então, dependendo do contexto, como eu já expliquei, é Deus Todo-Poderoso. Você sabe que ele está falando de Deus Todo-Poderoso, porque o contexto está falando que é ele que criou todas as coisas. Mas o termo Elohim, por exemplo, e as filhas de Deus, não, ou seja, as filhas dos homens, Gênesis capítulo 6. E as filhas dos homens casaram, uniram-se com os filhos de Elohim. Os filhos de Elohim. Existem interpretações, só para você entender, existem colocações dentro da estrutura, dentro do hebraico. Dentro do hebraico, por exemplo, que os filhos de Elohim seriam os filhos dos governadores, quer dizer, os filhos dos reis, dos imperadores, né? Não quero cometer erros de anacronismo, né? Assim, já existia reis, imperador tal, mas eu estou dando exemplo, porque existia lá os poderosos, né? Sim, existia já os reis e assim por diante. Esses reis que eram revestidos de autoridade, eles mandavam e desmandavam, eram chamados de Elohim, porque a palavra Elohim
pode ser traduzido também como alguém que é revestido de poder, alguém que é revestido de autoridade. Isso não quer dizer que a autoridade é dele, né? Ou seja, ele é a própria fonte dessa autoridade. Não importa se ele, né, pode até que alguns, pela soberba religiosa, né, porque os reis às vezes era tido como divino, poderia se considerar como um Deus todo-poderoso, né? Mas só que dentro no mundo antigo, na realidade ele seria mais um Deus que fazia parte de um jogo com outros deuses e assim por diante. Então nós temos também, preste atenção, quando Deus disse para Moisés que o irmão dele seria como profeta e tu será como Elohim. E tu será como Elohim, na sua Bíblia está ali, tu será como Deus. Ou seja, o que o texto quer dizer é que tu serás uma autoridade. O que você falar terá autoridade. Você está entendendo? Então, o termo é Elohim. Ou seja, o termo é Elohim. Beleza? Nós temos também esse termo Elohim aplicado a anjos. Elohim, ou seja, seres que são revestidos de poder. Então veja, quem pode ser chamado de Elohim? Quem pode ser chamado de Elohim? Juízes, governadores, reis. Não importa o caráter dele, se é bom ou mal, se ele é revestido de autoridade, ele é um Elohim. Ele é um Elohim, ou seja, alguém revestido de autoridade. Por isso que o termo Elohim, a própria palavra Elohim, quer dizer poderes. Isso mesmo, por isso que Elohim está no plural, poderes. O único que tem toda a plenitude dessa palavra em si é o Eterno, porque dele emana tudo. Né? Ele não é advogado, ele não é juiz, ele não tem onipotência, onipresença, ou seja, ele não tem toda a pluralidade dos atributos. Então por isso que a plenitude dessa palavra é aplicado a ele. Então, quando esse termo é aplicado a Deus, ao Eterno, sabemos que ele é um, né, que tem todos esses atributos de poder. Mas Elohim também pode ser aplicado a governadores. Isso está cheio na Bíblia. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque isso influencia no entendimento. Então, existem alguns textos na Bíblia que se torna polêmico quando pelo menos alguém tem um pouco desse entendimento. Tá? Alguém tem um pouquinho desse entendimento. Isso pode trazer, por isso pode trazer um grande debate. É claro que a Bíblia não é confusa, mas os homens podem fazer confusão. E se a pessoa não tiver um esclarecimento bíblico, cultural, ele vai ficar confuso nisso aí. Por exemplo, isso vai se aplicar na pessoa de Yeshua HaMashiach, na pessoa de Jesus. Por exemplo, dentro da cultura judaica, da perspectiva judaica, o Mashiach, ou seja, ele poderia tranquilamente ser chamado de Elohim. Mas isso não queria dizer, e não quer dizer, que esse termo Elohim fazia dele no mesmo patamar de pai. Mas isso é cultural, não tem como, né? É até suspeito eu falar isso aqui para vocês, porque, nossa, né, o que você está falando? Pois era o entendimento do contexto da palavra. Então um juiz poderia ser chamado de Elohim, entende? Por quê? Porque ele era uma pessoa revestida de autoridade, e principalmente os reis que eram consagrados e ungidos pelo Eterno, principalmente eles, eram Elohims, representantes da autoridade do Eterno, se sentava no trono do Eterno, ou seja, no trono que o Eterno estabeleceu em Israel. Olha, observe como é profundo. Então, quem entende dessas questões culturais linguísticas, por exemplo,
Alguém pode não crer que Yeshua é o próprio Pai ou não é uma trindade, mas ele não teria problema nenhum em dizer, gente, eu não creio que Jesus, que o Pai e o Filho é uma trindade, mas eu não tenho problema nenhum de chamar Jesus de Deus. Ué, irmão, por que você não tem problema nenhum de chamar Jesus de Deus? Por quê? Porque o termo Elohim é referido a alguém que é revestido de autoridade. Então, veja, existe até interpretações messiânicas, nazarenas, dentro dessa cultura. João capítulo 1 e versículo número 1, tá? Que está assim, veja. João capítulo 1, versículo 1. Em arche, em hologos, kai hologos em prostanteon, kai theos em hologos. Em hologos. Por exemplo, nós já temos testemunhos de Jeová, alguns, não estuda tanto cultura judaica, mas já perceberam que o termo hologos, ou seja, logos e theos, que é Deus, vem de Elohim. Elohim. Então, o que tem a ver? Qual é o problema chamar Jesus de Elohim, de Deus, dentro dessa perspectiva cultural? O que tem a ver? Isso não faz dele com o mesmo poder do Pai, mas ele é uma autoridade vindo do Pai. Por isso, por exemplo, Jesus disse assim: todo poder foi me dado nos céus e a terra. Quem foi que deu todo o poder a Jesus? Veja, a palavra poder. Veja, Jesus recebendo poder. Essa é exatamente a ideia de um Elohim. Alguém que recebe poder. Agora, quando se aplica ao contexto de Jesus, né, você entende todo um contexto. Jesus foi maior do que Abraão, é maior do que qualquer rei. Ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é maior. Ele vem da esfera celestial. Ele é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus, entende? Ele vem da própria boca de Deus, ele é gerado do próprio Pai, ele não é o Pai, mas fica difícil. Ou seja, é uma união tão profunda entre o Pai e o Filho que o escritor aos Hebreus diz que Jesus é a expressa imagem do ser. Lembra em Arre não, Erier Asher, Erie? Eu serei o que serei, o ser divino, que vem do verbo ser divino, né? Olha o tetragrama. Aí o escritor Hebreus, capítulo 1, no seu livro de Hebreus, e versículo número 3 diz que Yeshua, Jesus, é a expressa imagem. Ou seja, ele expressa a imagem do Eterno, de sorte que toda compreensão que o homem tem, intimidade que o homem tem, né, agora revelado na Brit Hadashah, é por intermédio de Yeshua HaMashiach. Yeshua é reconhecido como o profeta, profetizado em Deuteronômio capítulo 18, o grande profeta. Mas observe que Yeshua, quando o Pai usava Jesus, Jesus nunca disse, assim diz o Senhor. Você nunca ouviu isso? Jesus dizendo, assim diz o Senhor. Ou seja, ele como profeta, ele não usava as mesmas terminologias que os profetas usavam. Jeremias ia profetizar e dizia, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Vê por quê? Porque João disse que toda a plenitude, né? Ou seja, que toda a glória do Pai, vamos colocar assim, ele usou que a Jesus não foi dado que o Espírito por medida. Não existia medida do Espírito do Eterno em Yeshua. Aí por isso que às vezes fica difícil de interpretar, as pessoas têm dificuldade de entender o que Jesus está falando, porque parece que ao mesmo tempo é Jesus que está falando e ao mesmo tempo é o Pai. E por causa dessas nuances, aí nasce unicismo, né? Na realidade Jesus é o Pai é Jesus e não faz diferença. Não, isso é só uma forma que o Pai se manifestou e assim por diante. Aí
começa toda essa confusão, né? Aí tentando separar Jesus do Pai, mas já aí vai a Trindade, aí vem o unicismo e vai virando esse negócio. Por quê? Porque às vezes, quando Jesus estava falando, a plenitude, porque nele habita todo, dizem Colossenses, né, em Yeshua, habita toda a plenitude da divindade, e João diz que essa plenitude, ou seja, a medida do Espírito, o Espírito em Yeshua HaMashiach, o Espírito do Pai, foi dado sem medida. Então, ou seja, quando Yeshua falava, às vezes o Pai estava usando plenamente Yeshua, na realidade não era Yeshua em si falando, mas era o Pai, gente, falando na boca de Yeshua diretamente. Aí tá aqui o Tomé que diz aí, né? Senhor meu, Kyriosmu, Kaiteosmu, Roteosmu, né? Senhor de meu Deus meu. Eu estou dando só um exemplo, né? Nós temos outra passagem que Filipe olhou para Yeshua e disse: Yeshua, mostra-nos o Pai, né? Aí o pai disse assim: quanto tempo, né? Jesus disse: quanto tempo estou convosco e tu não me conheces? Olha para você ver. O pai não disse assim: olha, Tomé, Felipe, eu tô aqui, eu tô no meu filho falando com você. Não, diretamente o pai já falou com Felipe: há tanto tempo eu estou com vocês. Por quê? Porque o pai estava no filho plenamente. Plenamente. O filho estava imerso pela glória do Pai. Então, toda autoridade que o filho recebia, ou seja, as palavras, porque Yeshua era a palavra, era o verbo, né? Em Logos. E esse verbo era o que? A própria palavra do Pai, diretamente falando com o humano. Então era o Pai falando com os homens por intermédio do filho, que é como se fosse um telefone direto, um celular direto, né? Já pega o celular e já fala direto com o seu povo. Olha que interessante. Entende? Então, nele habita toda a plenitude da divindade. Beleza. Então entenda que o termo Elohim pode ser aplicado a anjos, pode ser aplicado a demônios, que nós traduzimos por Deus. Mas o problema da nossa cultura, para entender isso, que é por causa da nossa cultura, né? Por exemplo, eu já expliquei. Se eu chegar e falar assim: rapaz, Lula é um deus. Não importa se eu estou falando Deus bom ou Deus mau. Se eu falar, na nossa cultura, você vai falar assim: rapaz, você é um idólatra. Ou alguém vai perceber que eu estou ironizando. Ou você vai falar que eu sou um idólatra. Cara, você é louco? Você está falando que um homem aí é Deus? Na nossa cultura. Mas diante da cultura bíblica, porque eu já disse que Elohim, que Deus vem da palavra Elohim. Então toda palavra que você lê Deus aí, vem de Elohim ou El. El, Deus, ou Elohim, que nós formamos a palavra Elohim. Agora, no texto bíblico, se você um judeu, ou um povo do tempo semítico, chegasse e olhasse para um fulano, para uma autoridade, para um rei, dizendo: ó Senhor Elohim, isso não ia escandalizar esse povo, não, porque Elohim alguém que é revestido de autoridade. O Senhor é uma autoridade, o Senhor é um poder, e não importa da teologia que eles tinham, a perspectiva teológica que ele tinha. Como assim? Porque nós tínhamos a perspectiva teológica dos povos que o rei era um próprio Deus, ou seja, a fonte de divindade, o poder, ou seja, ele é o criador. Era aquele rei, ou não. Tá? Ou não. Dependendo da teologia, não. Esse rei, ele é uma divindade que recebe a autoridade de um Deus maior. Mas ele é o Elohim. Então, na nossa cultura, nós temos dificuldade de entender isto. Nós temos dificuldade. Então, agora você entende que esse termo Elohim, quando se aplica a Yeshua, e então, por que eu coloquei esse texto em grego? Esse texto em grego aqui, para tentar fazer vocês entenderem que o problema de alguns teólogos, a briga, né? Um fica brigando.
Ah, mas Jesus, por exemplo, kai episte epícrete, né? Apícrete Tomás kai epenautu rokiriusmu kai roteosmu. Irmãos, eu uso óculos, né? E eu esqueci meu óculos no serviço, então tá todo embaraçado aqui. As vistas tá tudo embaraçado e eu fico com dificuldade de ler, tá? O óculos ficou no serviço. Então veja, né? O texto está dizendo, Senhor, então disse Tomé, em grego aqui, então disse Tomé, Thomas, né? Senhor meu e Kyrio, e Kyrios quer dizer Senhor, mu kai roteos mu, Senhor meu e Deus meu. Aí os gramáticos em grego ficam brigando, porque aqui é um nominativo vocativo, porque o nominativo dentro da estrutura do grego, dos 8 casos, o nominativo ele também pode servir como vocativo. O que é vocativo? Vocativo é quando eu olho para uma pessoa e invoco ele ali, né, dentro da estrutura dos casos do grego, tem que estar ali dentro do caso acusativo. É quando um verbo, ou seja, aquele acusativo, aquele sujeito ali, que é o acusativo, o verbo, né, a ação do verbo recai sobre ele. Então o vocativo aqui, né, que é o sujeito, recebe essa vocação. Senhor Deus meu, né? O Senhor meu e Deus meu. Aí fica aquela briga. Por quê? Porque alguns fecham a mente, por exemplo. Você não pode chamar Jesus de Deus. Porque tem grupos aí que Jesus não é Deus. Porque Jesus não é Deus, Jesus é homem. Não pode chamar Jesus de Deus. Ora, meu querido, mesmo se você não crê que Yeshua ele tem a mesma autoridade do Pai, porque tudo que Jesus recebeu foi do Pai. Todo o poder foi me dado nos céus e a terra. Então, dentro desse contexto cultural que eu acabei de explicar do termo Elohim, nenhum judeu, principalmente se esse judeu estivesse reconhecendo Yeshua como o Mashiach prometido pelos profetas, porque no tempo de Jesus a teologia sobre o Mashiach, que é o Messias, né? A teologia era tremenda, né? O Mashiach como divino, toda o Mashiach que viria do eterno, o Mashiach todo-poderoso, ou seja, alguns tentam dizer que o Mashiach simplesmente seria um homem, um grande rabino. Jesus simplesmente seria um fariseu, um rabino qualquer, ou seja, alguém que tinha uma grande sabedoria. Negativo. Diante a teologia judaica, a esperança messiânica, o Mashiach seria poderoso, né? Ou seja, uma grande representação da autoridade do grande Elohim, né? Do grande Elohim. Então veja, quando esse tema aí, meu irmão Diego, quando eu tiver a oportunidade, eu entro aí. Essa questão dentro da teologia, principalmente na perspectiva judaica, ele é muito abrangente. A questão de Melquisedeque, né? Ele tem implicações interessantes, até com questões aí também de divindades, né? Quando eu digo divindades, irmão, eu não digo divindade no sentido de um ser que esteja no mesmo patamar do Pai, mas algo que é divino, que está no plano espiritual, que espiritual é um monte de coisa, né? O sacerdote eterno. Mas vamos lá. Então, alguns ficam brigando gramaticalmente. Porque Jesus não pode ser chamado de Deus, porque aqui no vocativo está falando com Jesus ou com o Pai. Gente, não importa. Primeiro, vamos lá. Hermeneuticamente, dentro de um contexto estilo literário, João capítulo 1, versículo 1, João chamou quem de Theos, de Elohim? Quem que ele chamou? Jesus. Quem foi que escreveu, que relatou a passagem de Tomé
invocando Senhor meu e Deus meu. Qual seria o problema se no capítulo 1 de Mateus, Yeshua HaMashiach, que é ali o verbo encarnado, está falando expressamente do verbo, ele chamou Yeshua de Theos, de Elohim. Dentro da teologia judaica, da perspectiva da cultura, Elohim é alguém revestido de poder. Agora, claro que diante a interpretação falando de Yeshua, no contexto do Mashiach que viria, é claro que ele não seria alguém normal, qualquer um revestido de poder. Ele seria o próprio Filho do Eterno, o filho de Davi, que vinha da geração de Davi, prometido pelos profetas e todas essas coisas aí. Entende? Então, qual seria o problema? Qual seria o problema se no capítulo 1 de João, na teologia de João, já começa a aplicar conceitos místicos ao Messias? Olha para você ver a profundidade. Olha a profundidade espiritual, metáfora, ou seja, figuras de linguagem, né? Ele como verbo, como carne, como tabernáculo que se fez, ou seja, todo esse teor místico aplicado ao Mashiach. E o mesmo João aplica, o mesmo João relata, nos traz dentro do Evangelho, Filipe, invocando o Senhor meu, Quírio e Deus meu. Qual seria a diferença? Não tem diferença nenhuma. Ele era um judeu, ele poderia chamar Yeshua, reconhecer Yeshua como Elohim, e as traduções não estariam erradas. Nós não temos o porquê pegar esse texto aqui e transferir ao Pai, porque não pode chamar Jesus de Elohim, de Deus. Agora, é óbvio que tem dentro da perspectiva interpretativa de Elohim, bom, aí já é outra história. Yeshua é um Elohim com os mesmos atributos, independente do Pai? Ou Yeshua é um ser que veio do Pai, que é a palavra do Pai? Se ele é a palavra do Pai, se ele é o ser do Pai, como eu posso dividir? Como é que eu posso... Ou seja, nós temos dentro de uma perspectiva messiânica que não tem como nem... Nós não temos palavras para tentar definir. Ou seja, sabemos que Yeshua não é o mesmo Pai. Ele é o Filho, né? Mas como separar os atributos, como separar o Filho do Pai, né? Porque toda a plenitude da divindade está no Filho. É o Filho que revela a glória do Pai aos homens. Yeshua é como se fosse um filtro, irmão, né? Até para os seus meler não ser consumido. O mundo não ser... Irmão, Yeshua é como se fosse um filtro. Você observe mais ou menos... Eu vou usar aqui um tipo de... bem corriqueira, assim, sabe? Só pra você ter ideia. É como se fosse uma nuvem. As nuvens, né? Como se fosse a atmosfera que impede que o sol torre a terra. Imagine se não houvesse nuvens, imagine se não houvesse atmosferas e essas coisas científicas aí. Imagine se nós estivéssemos expostos ao sol. Nós não suportaria o calor, vamos pegar a glória do sol. Ou seja, Yeshua é aquele que dá condições da criação, e tanto espirituais e humanos, se relacionar com seu Criador. Beleza? Eu vou fazer um vídeo, Diego, sobre esse assunto aí, vou trazer ele dentro da perspectiva bem aprofundada para você, nos comentários rabínicos e assim por diante, tal, como Metraton, e é um monte de coisa aí, tá? Beleza? Então entenda, observe. Outra coisa que eu chamo a atenção, meu Deus, eu não sou contra, claro que se você vai estudar um grego, se você vai estudar um hebraico, principalmente para você fazer uma exegese, tem que se considerar, claro, a gramática. Aí a gramática você vai trabalhar na morfossintática, na síntese do texto, os comandos ali da morfologia, as relações morfológicas,
Só que preste muito atenção. Exegese não se determina só usando gramática. Observe. Observe. Olha um pouquinho de contexto cultural que eu tive que usar. Contexto cultural para você ter um vislumbre, para você entender melhor esse conceito. Porque, como assim não consegui entender? Gente, veja. Simplesmente alguém vai olhar, vai ler, vamos supor que alguém não tem um contexto cultural e está aprendendo grego, e não precisa nem ser grego, hoje se debate até, eles debatem até dentro das traduções, diz, gente, olha, o único Deus é o Pai, Jesus não é Deus, Deus é o Pai, porque é só um Deus, nós somos monoteístas, cremos só um Deus, porque Deus é porque Deus, olha para você ver, a pessoa por não entender essas visões culturais, né, parte da linguística, e parte da linguística, termo Elohim, e também as aplicações culturais, o que eles entendiam dentro do seu contexto, dentro da sua cultura, dentro da sua visão de mundo, nós vamos fazer uma tremenda confusão. Tremenda confusão. Porque aí o cara vai ficar debatendo aqui, olha, irmão, gramaticalmente, veja só, aqui está teos. E teos está com nominativo, isso é idolatria, nós não podemos dizer que Jesus está sendo chamado de Deus, porque Deus é só o Pai. Aí nós vamos ficar usando gramática, né, e ficar se desgastando sem entender um contexto cultural, gente. Entende? Um contexto não adianta. Observe. Aí eu explico um pouquinho para você. Eu não vou subestimar, dizer que todo mundo entendeu, porque eu que dou aula de hebraico, e muitas das minhas aulas de hebraico, eu já expliquei para as pessoas assim, ó, tipo assim, irmão, isso aqui é um A, na maior simplicidade, e eu percebia que muitos têm dificuldade, muitos têm dificuldade de entender coisinhas básicas, mesmo você simplificando. E precisaria de todo um trabalho para ajudar essa pessoa, né? Porque ele parece que a mente confusa, ele não conseguia processar algo simples, entende? Então, às vezes eu estou falando aqui achando que todo mundo está entendendo, mas eu sei que às vezes as pessoas não estão muito entendendo, tá? Mas qual é a sua posição? A sua posição vai ser conforme os discípulos, que quando Jesus falava em parábola, embora eu não estou falando em parábola, que ninguém entendia nada, eles iam lá e falavam, Jesus, poderia me explicar melhor? Ou seja, os discípulos, a esses era revelado o reino dos céus. Ou seja, ele falou lá, não entendi nada, mas eu quero aprender aquilo, rapaz, ó, eu quero entender a palavra de Deus. A esses é revelado os mistérios do reino do céu, disse Jesus. Mas aquele que diz, nós temos mais dois tipos de ouvinte, né? Jesus contava parábola, ele pregava por parábola, primeiro para que aquele que ouvia de mau grado, aquele tipo assim, tem aquelas pessoas que vão lá te ouvir, mas não tá nem aí, né? Fala, ih, rapaz, que é isso? Que doideira é essa? Ele não entendeu nada. E Jesus, ele ia embora e ele ia mais confuso. E os mistérios do reino do céu não eram revelados para essa pessoa. Não era. Outros eram aqueles que não queria também aprender, até ouvia, né? Ele estava ouvindo, mas não entendia, mas não tinha coragem de perguntar. Não tinha coragem de ir lá e aprender. Os discípulos, não. Os discípulos não entendiam, falavam lá, Jesus, eu não entendi, não. Você poderia nos explicar aquilo que o Senhor nos ensinou? Que o Senhor estava ensinando lá? Eu não entendi muito aquilo lá, só falando uns negócios lá, eu não entendi nada. Você poderia nos explicar? E para esses é revelado os mistérios do reino dos céus. Beleza? Então observe, meus queridos, não adianta temar, isso é uma questão de cultura, no próximo texto hebraico. Se vocês quiserem, eu pego um monte de versículos em hebraico em que a palavra Elohim está se aplicando. Moisés foi chamado de Elohim. Né? Assim, o irmão dele seria profeta e tu será o Elohim. O que significa aquilo? É porque Moisés está recebendo autoridade. E temos também princípios de representatividade. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, isso aqui é uma teofania, o próprio Deus. Gente, era mensageiros, anjos. Os anjos na Torá, no Antigo Testamento, eles falavam na autoridade de Deus.
Então, como eles estavam falando na autoridade de Deus, na autoridade divina, eles eram chamados pelo nome de Deus, pelo tetagrama. Yud Rei Vav Rei, estava lá. E o tetagrama, mas que é o próprio Deus, gente. É claro que é um mensageiro que está revestido com a autoridade divina, que tinha o tetagrama porque ele estava falando na autoridade do Eterno. Beleza? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês dêem um pouco, conseguir fazer você entender alguma coisinha aí, tá? Não tá longe de fechar a questão, tem muitas coisas a responder, mas como eu disse, eu não preparei estudo. Eu estava aqui ouvindo aqui, estava até na sala de aula de grego, estava vendo negócio de debate, alguém falou uma coisa lá e tal, aí me surgiu a ideia, tá? Que o Eterno abençoe todos vocês. Deixa eu ver aqui o que estão escrevendo. Ravé, todas as religiões, a maioria das religiões se diz ter um nascimento virginal de uma ressurreição, ou seja, ele é uma combinação de todas as religiões. Por isso se diz que foi morto desde a fundação do mundo. Sim, pode ser. Tem uma ideia, embora exista algumas perspectivas que precisa ser mais trabalhado, né? No campo apologético, diz que os contos, tipo aí nas mitologias, não seria exatamente igual, mas sim, o que você está falando, temos sim uma resposta nessa linha de raciocínio. Por quê? Porque, por exemplo, se você crê que há um demônio, Satanás ele conhecia o mundo espiritual. Então ele poderia, ou seja, quem semeou a idolatria no mundo? O próprio Targum de Yonatan, por exemplo, aquela diz lá que Sete invocou o nome do Senhor. Então dali se passou a invocar o nome do Senhor. Nós temos perspectiva dentro do hebraico, que eu não vou entrar aqui agora, e no Targum de Yonatan, que é uma versão do hebraico para o aramaico, colocou ali como um termo pejorativo, né? Ou seja, que ali, na realidade, a Sete como semelhança de Adão, essa semelhança não seria uma semelhança positiva, mas a semelhança de um homem caído. E dali começou-se a invocar, ou seja, o nome do Eterno, revelado a Deus, a Adão, ali o nome do Eterno passou a ser profanado dentro de contexto de culto. Ou seja, dentro do Targum de Yonatan, né, e na perspectiva judaica, é claro que existem contrapontos também dentro do judaísmo, que discorda dessa ideia, mas é uma ideia muito forte, porque o sentido semântico ali do hebraico dá a entender essa ideia também, entendeu? Quando uma palavra ele dá a entender uma coisa ou outra, né? Não é uma forçação de barra. Então o que acontece? O próprio Targum de Yonatan e o comentário dos sábios dizem que foi a partir dali que começou-se a ser semeado a idolatria no mundo. Então profanaram o nome do Eterno. Por isso que, por exemplo, no tetagrama, o nome de Deus, você vai ver, por exemplo, antes da Torá ser escrita, no panteão cananeu, tinha lá o tetagrama, que eu vou usar aqui um nome tradicional, que não é o nome dele. Tinha lá o nome de Yahvé, o tetagrama, como lá um deus menor, que Yahvé seria um deus menor do que El. El seria o deus maior. Aí Yahvé, junto com Asherá, né, que era a esposa de Yahvé, que é o tetagrama, o nome de Deus, tomou esse lugar, tem toda uma história mitológica dentro do panteão dos tempos cananeu. Então, o próprio Targum de Yonatan explica que essas ideias, por que o nome do Eterno está lá antes da Bíblia da Torá ser escrita por Moisés, antes da revelação. Por quê? Porque foi profanado. Todos os povos veio de quem? De Adão. Entendeu? Veio de Adão. Então houve um tempo que as coisas sagradas foram profanadas. Entende? Foram profanadas. Aí vem a Torá, os escritos, né? Que é a Torá, a revelação das escrituras, que veio corrigindo tudo isto. Corrigindo as profanações, as imitações. Ou seja, aí, meu irmão, vai a tese, né? O inimigo, Satanás, sabendo disso tudo, todo esse plano espiritual, ele não poderia muito bem
ensinar, vai lá no livro de Enoque para você ver, né? Entendeu? Os espíritos malignos caídos ensinavam os povos, os nefaíns, ensinavam os homens a magia, ensinavam as mulheres as pinturas, e tem tudo isso, ou seja, o ensinamento de anjos, eles não poderiam corromper? Eles não poderiam corromper tudo aquilo que é divino? Sim, eles poderiam, né? O que vai, os que chamam nós, que vão chamar nós de louco, é aqueles que não crê em demônios, que não crê em idolatria, né? Não crê como a corrupção de Satanás. A idolatria, ou seja, existem interpretações, que é a alta crítica textual, que não existia nada disso não, gente. Isso é loucura, entendeu? Isso é doideira, não existe anjo, não existe demônio. Eles têm até uma perspectiva diferente de Elohim e tal, aí ele vai discordar. Mas, se você vai para o livro, na revelação da Brit Hadashah, do Novo Testamento, nas partes de Paulo, nas cartas de Paulo, no Apocalipse, você vai ver que o diabo sempre corrompeu a religião, sempre distorceu a divindade de Deus, as coisas divinas, as coisas santas, sempre ele distorceu, levando os povos à escuridão. Tem até um livro baseado aí nesse tema que você colocou aí sobre Melquisedeque. O nome do livro é Fator Melquisedeque. Já tem o quê? Uns 15, quase 20 anos que eu li esse livro todinho. Leia para vocês verem. Fator Melquisedeque. Vocês vão ter uma surpresa nesse livro. Tá? Deixa eu ver mais aqui. Que era a cidade do Rim, mas a marca, quando ela fala sobre isso, minha vista. Beleza, o Messias é um mistério. Isto, com certeza. Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom, gente, eu vou terminar aqui. Tá? Vou terminar aqui a live. Deixa eu ver aqui se alguém falou. Isso, deixa eu ver. Shalom, beleza. Amém. É isso mesmo, tá? Beleza. Que o Eterno abençoe a todos vocês no nome de Yeshua HaMashiach. E tô indo lá, gente. Que Deus abençoe. Quando tiver a oportunidade, fica aí atento. Que eu vou, é Diego, né? É Diego? Eu acho que é você mesmo, né, Diego? É o Diego. Eu vou entrar nesse assunto seu aí, tá bom, Diego? Que o Eterno abençoe.